Coisas sérias. Primeiro, é esta linha de em profundidade. Coisas sérias, quando falamos de tempo, é percebermos que o imediato, aquilo que é dito frequentemente pelos políticos, que o que conta é o prazo seguinte, já nem falo da eleição seguinte, é o dia imediato, não é mentira, mas sobretudo, não é verdade. É um erro de ótica. Em profundidade, o que está em jogo é médio, longo prazo, e isso quer dizer, é preciso explicar aos portugueses que isto quer dizer que, no mínimo, nós estamos a discutir, estamos a trabalhar a viragem do primeiro para o segundo quartel do século XXI. Deus me livre de tirar isto da cabeça quando penso sobre a economia portuguesa. 2025, 2050. Na volta disso, na viragem, 2020, 2025, 2030. Quem não souber isto não pode falar sobre problemas da economia e da política económica de país nenhum. É uma treta de dia a dia. Não é nada. No que respeita ao espaço, isto é uma tese fundamental que não cabe desenvolver aqui, mas eu quero dizê-la. A questão estratégica fundamental de Portugal é esta. Portugal é ou não capaz, será ou não capaz, neste horizonte, viragem do primeiro para o segundo quartel do século XXI, será ou não capaz de articular os 4 polos fundamentais da sua geopolítica. Portugal, Europa, África, Brasil. Eu acho que temos que dizer aos portugueses que nas coisas sérias, em profundidade, quando falamos de espaço, o nosso espaço de referência é aquele onde julgamos o nosso futuro e julgamos o nosso futuro nesta pergunta, somos capazes ou não, no final do primeiro quartel, de ter estes 4 elementos articulados. Isto é a última tarefa da minha vida, vou morrer a trabalhar nisto, não vou ver o resultado, mas não preciso de ver, preciso é de contribuir para que sim. Finalmente, agora o mais importante, o modo. A vida real, quando falamos em situação hoje, daqui a 50 anos, ou há 30 anos, ou há 100, a vida real em profundidade, o modo assenta em 2 grandes blocos. O primeiro bloco é estas 3 linhas que aqui estão: valores, atitudes, padrões de comportamento. Já lá vamos. O segundo bloco é credibilidade. Não há nem política, nem economia, muito menos finanças, sem credibilidade. Pode haver cultivo de cebolas ou batatas. A mãe natureza não discute isso. A cebola nasce na mesma. Não pode haver atividade política, atividade económica, atividade financeira. E por isso, responsáveis de política, de economia, de finanças, sem credibilidade, não são responsáveis, são irresponsáveis. Para chegar a esse ponto, eu creio que vale a pena gastarmos 1 minuto com irmos ao fundo do conceito de atividade económica. Eu gostava de mostrar, pedir que mostrem aos telespectadores... Já lá está, já lá está. Exatamente. O seu quadro. Este quadro é um quadro muito simples, está publicado num dos livros que a Sayer publicou, com o Sol, e é uma tentativa de organizar, pura e simplesmente organizar, o que está dentro, não é à vista, na borbulha do dia-a-dia, é dentro do conceito de atividade económica, estão 5 camadas. A primeira que se vê, a mais superficial, que é uma verdadeira pele da maçã, é, claro, preços e mercados. Claro que economia é preços e mercados. Agora, é
Muitíssimo mais do que isso. E um dos nossos erros é pensar que a economia é preços e mercados. Ou então, preços e mercados, mercados e preços. Também é. Porque, logo a seguir, há uma segunda camada que já não se vê, mas que é potentíssima na economia, é que o sistema económico é um conjunto gigantesco de fluxos de informação. Por debaixo do dia-a-dia da economia, e de que maneira é assim nas bolsas, por exemplo, de que maneira, a economia é um gigantesco sistema mundial de fluxos de informação. A terceira camada está presente sempre, desde o quadro internacional global até ao trivial de uma pequena loja na esquina da estrada. O jogo de poder. É um power game, é um jogo de poder. Onde há economia, há um jogo de poder. A quarta camada é, de longe, e permitam-me que diga, sublinhando, é, de longe, onde tudo se joga. A quarta camada do conceito de atividade económica é o conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento que marcam uma determinada sociedade ou uma determinada pessoa. Tudo sai desta camada. Isto é, o significado deste triângulo é ser uma ponta de uma seta. A seta lê-se de baixo para cima. Se os valores, atitudes e padrões de comportamento são de laxismo, de desonestidade, de aldrabice, de mandriice, ouçam, não há taxa de juros que chegue. É uma mentira. A economia não se faz com medidas superficiais apenas, faz-se com seres humanos e organizações humanas. E por isso, o que eu gostava de pedir aos três, e através de nós os quatro, pedir a todos os telespectadores, a todos os portugueses, é atenção à quarta camada. A quarta camada é o verdadeiramente decisivo em economia. Atitudes, padrões de comportamento. Valores, atitudes e padrões de comportamento. E isto tem uma aplicação prática imediata. O que é que nós ensinamos aos nossos filhos? Nós ensinamos aos nossos filhos que quanto mais aldrabões e mais desenrascados e mais espertotes, chicos, espertos, melhor. É isso que faz a carreira das pessoas. Faz uma carreira de aldrabões. Não faz uma carreira de gente honesta. Reparem, os valores, ninguém nasce com eles aprendidos. Ninguém. Todos aprendemos ao longo da vida com os pais, com a escola, antigamente com o serviço militar obrigatório. Resolvemos acabar com ele. Com o dia-a-dia da vida, quais são os valores que nos moldam? E a pergunta que temos que pôr é se os valores que moldam as nossas crianças são a golpada permanente ou são o trabalho sério. Esta escolha, que é feita por milhões de portugueses sem votar, escolhem. Escolhem como? Atuando em casa. Esta escolha condiciona a vida da economia portuguesa. Não é exagero dizer que condiciona o comportamento do PIB. O PIB, o Produto Interno Bruto, é um resultado final de milhões de decisões e esta está na base de tudo. E isto quer dizer, quando falamos de valores, atitudes e padrões de comportamento, já voltamos ao quadro anterior para fechar o triângulo todo, há um quadro que eu queria que se pudesse ser projetado, era bom, que é este, a via útil para o futuro. Eu peço a vossa compreensão da dureza do que vou dizer. O único problema é que a dureza não é minha, a dureza é da realidade, pura e simplesmente. Passada esta primeira década do século XXI, que como já aqui dissemos, e não é repetir, é apenas relembrar, que é uma década historicamente esvaziada, atenção, neste momento
o que Portugal deve, temos que nos bater por isso, o que Portugal deve fazer é aquilo a que eu chamo o onde está pôr. É muito fácil perceber o raciocínio. São duas colunas. A primeira, onde está isto, aquilo e aquilo outro, pôr aquilo e mais outras coisas. E agora basta ler. Onde está facilitismo, pôr exigência. Onde está vulgaridade, pôr excelência. Onde está moleza, pôr dureza. Onde está golpada, pôr seriedade. Onde está videirismo, aquela coisa ordinária da golpada zeca e tal para fazer carreira, pôr honra. Temos de cultivar a honra. Não dá dinheiro, dá vida, dá honra, dá conteúdo interior. Onde está a ignorância, pôr conhecimento. Onde está a mandriice, pôr trabalho. Ensinar as pessoas que o trabalho é um componente decisivo da vida do ser humano. É um componente de realização. E onde está a aldrabice, eu quase diria, onde está tanta aldrabice, pôr honestidade. Se não ensinarmos isto aos nossos filhos, não vale a pena perder tempo a fazer medidas de pormenor de política monetária. E isto ou se ensina ou não se sabe. Portanto, Mário Crespo, é tão simples como isso. Este é a quarta camada, tem este conteúdo. Voltando ao boneco do triângulo. Bom, a quinta camada não vale a pena agora trabalharmos, deixo isso para os psicólogos e médicos, para os neurologistas, é inteligência, vontade, energia, e eu aí costumo dizer, quem tem, quem não tem, não tem, vamos ver. Mas claro que é uma quinta camada praticamente incompressível, que é um dado da vida. Não é? Portanto, repare, quando me perguntam como é que é a situação atual, a chave a médio e longo prazo, em termos do modo, é valores, atitudes e padrões de comportamento. Isto é, pura e simplesmente, educar bem. Ponto. Dr. Medina Guerreiro. Bem, eu diria que estes valores que o Hernani sublinha são óbvios. Simplesmente para isto produzir resultados numa sociedade em que os que prosperam são aldrabões, são mentirosos, são preguiçosos, andam a dizer mentiras a toda a hora. Bom, este é o exemplo dos prósperos em Portugal. Exatamente. Bom, e é isso mesmo quando são pessoas com algum peso social, é realmente ver pessoas a quem nós tirávamos normalmente o chapéu, claramente a mentir. Daquilo, tudo em crise. Mas esses são os prósperos, são os grandes gestores, são as grandes personalidades da nossa sociedade atual. E é difícil inculcar no espírito de um jovem com 17 ou 18 anos que é melhor ser assim, assim, assim e assado, quando ele dirá, mas as grandes personalidades deste país são o oposto. Temos o João Duque. É assim, nós assistimos a um programa, aliás, 2 programas com o professor Hernani Lopes, que deviam ser obrigatórios para uma camada que pretende ascender à dirigência política da nação. E eu faço a seguinte pergunta àqueles que nos estão a ouvir. Olhem para este governo, sinceramente, e respondam se conseguem imaginar algum dos seus membros com capacidade para fazer um discurso com a seriedade, a profundidade, a lucidez e a credibilidade que assistimos àquilo que foi apresentado como um modelo de desenvolvimento do país. Esta história, este setor da história portuguesa recente, dentro de meia dúzia de anos, quando houver distância e entrarmos no ciclo do empobrecimento, as pessoas vão perguntar-se como foi possível que o país consentisse que se tivesse caído nesta situação. Nós não temos que desistir de Portugal por preço nenhum. Não, eu insisto neste ponto. Portugal é os portugueses que já morreram, os portugueses que estamos vivos e os portugueses que ainda não nasceram. E por isso, o fundo da questão é o longo prazo, não é o trivial do dia a dia.